Olá, bem-vindo a esta videoaula do curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados da Escola Superior de Guerra. Esta é a segunda parte da abordagem dos âmbitos de aplicação do DICA, segundo a relação jurídica estabelecida pela natureza material do conflito, pela qualidade das pessoas envolvidas, pela temporalidade e pelo lugar. Na primeira parte, verificamos os critérios na situação de conflito armado internacional. Nesta ocasião, identificaremos os mesmos critérios com suas variações na ocorrência de um conflito armado não internacional. A partir de agora, convido os senhores para se situarem na condição de integrantes das Forças Armadas ou Forças de Segurança ou das pessoas que não participam diretamente das hostilidades. O cenário é de um conflito armado não internacional, CANI, e vamos aproveitar para identificar onde cada um dos senhores se enquadraria nos critérios de aplicação do Regulamento Humanitário. Vejamos as particularidades dos âmbitos de aplicação do DICA nos conflitos armados não internacionais, CANI. Seguimos para as considerações acerca do âmbito de aplicação em razão da matéria, no caso de conflito armado não internacional. O conflito armado não internacional, CANI, é regulamentado expressamente pelo artigo 3º comum às Convenções de Genebra e pelo Protocolo Adicional 2, de acordo com a intensidade do conflito. No entanto, nenhuma dessas disposições normativas propõe a definição do que seja um CANI. Na verdade, o artigo 3º comum se limita a estabelecer obrigações que as partes devem seguir em caso de conflito armado sem caráter internacional. O texto não contém uma definição de CANI. Ele se limita a apontar a existência do conflito como uma exigência para a autoaplicação do dispositivo legal. Já o Protocolo Adicional 2, mais precisamente, estabeleceu em seu artigo 1º as condições para a sua aplicação a todos os conflitos armados que não estão cobertos pelo artigo 1º do Protocolo Adicional 1 e que se desenvolvam em território de uma alta parte contratante entre as suas Forças Armadas e Forças Armadas dissidentes ou grupos armados organizados que, sob a chefia de um comando responsável, exerçam sobre uma parte do território um controle tal que lhes permita levar a cabo operações militares contínuas e organizadas e aplicar o presente protocolo. Ou seja, é uma lista de requisitos que caracterizam um CANI de alta intensidade, maior do que aquela que enseja unicamente o artigo 3º comum. Mas, em qualquer caso, a existência de um CANI vai depender da presença de uma série de elementos, uma vez que é uma situação de fato e não somente uma qualificação jurídica. Os Estados são relutantes em reconhecer a existência de um CANI, isso por uma série de razões, como o receio da interferência externa, o evidenciamento de uma fraqueza da sua própria administração civil e militar e o suposto protagonismo endêmico dos movimentos internos, rebeliões e insurgências. Na ausência de uma definição normativa, tanto a doutrina como a jurisprudência trataram de construir uma definição com base nos elementos que configuram esse tipo de conflito. É assim que a doutrina tem apontado as características de um CANI. Primeiro, as partes no conflito não são somente Estados. Segundo, os confrontos armados são realizados no território de um Estado. Terceiro, as hostilidades notórias devem ter um mínimo de organização. Quarto, os confrontos armados devem ter certa intensidade. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontou que o artigo 3º comum, na realidade, não define conflito armado não internacional. No entanto, em geral, se entende que o artigo 3º comum se aplica a confrontos armados notórios e de baixa intensidade entre forças armadas e grupos relativamente organizados que ocorrem dentro do território de um Estado particular. Para ilustrar esses parâmetros, recordemos o episódio do ataque ao quartel de La Tablada, na Argentina, em 1989. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como CANI de baixa intensidade o confronto entre as Forças Armadas argentinas e grupos de civis que haviam pegado em armas e que, por isso, se converteram em objetivos militares legítimos por um lapso de aproximadamente 30 horas, entre 23 e 24 de janeiro de 1989. Passamos agora ao âmbito de aplicação das normas em razão das pessoas, os sujeitos ativos e passivos. As obrigações impostas pelo DICA em conflitos armados internos, e em particular o artigo 3º comum, destinam-se a cada uma das partes conflitantes e não exclusivamente aos Estados, como eventualmente poderia ser no caso dos direitos humanos. Ou seja, o grupo armado, mesmo em sua luta contra outros grupos, não apenas contra o Estado, se encontra obrigado a cumprir normas.
Notemos que nas regras que regulam o CANI, encontramos alusão à expressão participação direta nas hostilidades, seja pelas Forças Armadas do Estado ou pelas Forças Armadas dissidentes, ou qualquer outro grupo armado. Esta participação direta nas hostilidades se refere aos atos destinados a causar dano real e material ao inimigo. Implica em nexo direto de causa e efeito entre a atividade exercida e as ações desferidas contra o inimigo no momento e no local onde essa atividade é exercida. Assim, por exemplo, quando os civis portam armas ou outros meios para cometer atos de violência contra os beligerantes ou materiais das forças inimigas, entende-se que participam diretamente das hostilidades. No entanto, se eles fornecem alimentos e abrigo para aqueles que lutam e são solidários para com eles, em geral não parece motivo suficiente para negar a proteção, especialmente porque isso pode se dar sob grave ameaça. Não se trata de participação direta nas hostilidades. Enfim, como se pode concluir, a amplitude da possibilidade no que se refere à interpretação do que é participação direta nas hostilidades é extremamente vasto. Mais uma vez, cabe ressaltar que as regras devem ser seguidas por todas as partes no CANI. Nos conflitos da Somália, Bósnia e Herzegovina, Angola, Ruanda, entre outros, o Conselho de Segurança da ONU, quando se dirigia aos beligerantes, alcançava diretamente todas as forças, movimentos de libertação e facções, ou seja, a todas as partes, para, por exemplo, facilitarem o trabalho da assistência humanitária às vítimas. As violações ao DICA podem ser cometidas por qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Desta forma, podem ser considerados infratores tanto aqueles que enfrentam o Estado, como os agentes que agem em nome dele. Nesse sentido, o Tribunal Penal para Ruanda, em 1998, compreendeu que parte da população civil ou pessoas que não participam diretamente das hostilidades também podem cometer violações ao direito internacional dos conflitos armados. Agora, atenção! Convém assinalar que não existe nas regras que regem o CANI a utilização da expressão combatente para se referir àqueles que tomam parte nas hostilidades. O direito de combater não se aplica de forma alguma aos rebeldes ou insurgentes que se levantam em armas contra um governo no interior de um território de um Estado, porque eles serão considerados, em princípio, como criminosos e podem, portanto, ser julgados como tais segundo os ditames do direito interno de cada país. Via de regra, não é reconhecido no âmbito de um CANI qualquer imunidade especial ou estatuto de prisioneiro de guerra para aqueles que são presos durante o confronto. Em relação aos sujeitos passivos destas violações, não estamos propriamente diante do que se denomina Estatuto de Pessoas Protegidas, como se aplica no caso dos conflitos armados internacionais. No caso de CANI, seguindo as disposições do artigo 3º comum, a referência protetiva geral que se faz é as pessoas que não participam diretamente das hostilidades. Vejamos o âmbito de aplicação em razão do tempo. Quanto ao âmbito temporal do DICA durante o CANI, deve ser ressaltado que essas regras se aplicam desde a abertura ou início das hostilidades e terminam com a cessação das hostilidades até que seja restaurada a paz. No entanto, sua aplicação se manterá ainda que o conflito haja terminado, se existirem vítimas detidas por razões relacionadas com o conflito. Assim, o âmbito temporal do regramento claramente excede o tempo das hostilidades propriamente ditas. E seguimos finalmente para o âmbito de aplicação em razão do lugar. Não se encontram disposições específicas relativas ao âmbito de aplicação espacial do DICA. Falamos isso em relação ao CAI e repetimos agora em relação ao CANI. A jurisprudência do Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia também é servível nos casos de CANI. A aplicação do DICA pode ser conectada diretamente ao restrito espaço geográfico em que são desenvolvidas as hostilidades, como, por exemplo, disposições específicas sobre a condução das operações na zona de combate, mas também pode se referir a todo o território da parte em conflito. Concluindo, cabe reforçar que o DICA não é aplicável a situações de tensão e de perturbação internas. Este ponto está claro no artigo 1º do Protocolo Adicional 2. Agora, se a situação de fato equivale a um CANI, aplicam-se disposições normativas nacionais e também o direito internacional dos conflitos armados. Não existe, portanto, substituição da lei nacional pelo DICA, mas sim uma aplicação simultânea, o que significa que a autoridade estatal, para restaurar a lei e a ordem, tem um limite de meios e métodos.
Os estados não são livres para tratar seus cidadãos de qualquer maneira durante um período de cane, nem podem dispor de meios ilimitados para sufocar uma rebelião. Essas mesmas regras não são destinadas a legitimar um grupo que se levanta em armas, nem tampouco restringir o poder punitivo do Estado, que tem o dever fundamental de preservar a ordem pública, a unidade nacional e a integridade territorial. O propósito é garantir a preservação dos preceitos mínimos de dignidade humana, considerando a natureza do conflito armado, as pessoas envolvidas, o tempo e o lugar. Deixo alguns questionamentos para os senhores. Um conflito armado interno pode envolver as forças armadas de um ou de vários estados estrangeiros? Qual o âmbito de aplicação material, considerando as relações entre o estado estrangeiro que intervém e o governo local e os insurgentes? Quando é um CAI? Quando é um cane? Fica a reflexão para os senhores. Assim, chegamos ao fim da segunda e última parte da aula sobre âmbitos de aplicação do DICA. As referências desta videoaula e a leitura complementar recomendada poderão ser acessadas na página eletrônica do curso, no portal da Escola Superior de Guerra, em www.esg.br. Bons estudos e até breve!